Olá, Xudre, tudo bem? Vamos falar agora sobre a dilatação térmica. Eu vou fazer um breve resumo, mas eu vou fazer algo bem diferente aqui. Eu vou focar nas maiores dificuldades que os alunos e as alunas encontram quando estão estudando dilatação térmica. Porque se eu for explicar para vocês o que é dilatação térmica, basicamente é o seguinte: eu vou olhar uma barrinha aqui, por exemplo, uma barrinha metálica, e aí se eu olho nela microscopicamente aqui assim, ó, eu dou um zoom, eu vejo que eu tenho as moleculinhas todas vibrando. E aí, como você já aprendeu que a temperatura é a agitação das moléculas, e quanto mais temperatura, mais agitação, porque ela recebe mais energia, isso, energia de agitação, que vai ser para a gente energia de movimento que é energia cinética. Mas calma, a gente não vai calcular a energia cinética de cada molécula. É só para você entender o seguinte: se ele receber uma forma de energia que a gente chama de calor, ele vai transferir para as moléculas e as moléculas vão usar na forma de energia cinética e ele vai aumentar a temperatura. Agora, aumentando a temperatura, ele agita mais. Então, imagina assim, ó, se essa molécula ela vinha um para um lado e um para o outro, agora que ela está agitando mais, o que ela vai fazer? Ela tende aí 2 para um lado e 2 para o outro. Essa molécula também vai 2 para um lado e 2 para o outro. Aí acontece que ela precisa fazer o quê? Ela precisa de um espaço maior para ela poder agitar. E essa diferença aqui, ó, esse espacinho maior que ele precisa, que é a parte que dilatou, que a gente vai chamar de dilatação térmica. Então, resumindo, quando a coisa esquenta, o negócio aumenta de tamanho. Quando esfria, ele diminui de tamanho. Isso que é a dilatação térmica. Só isso, Titi. Tá me tirando. Calma. Agora vamos para as equações. A primeira equação que o seu prof passou aí na escola, ou a prof, foi essa daqui. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Alguns professores colocam T, outros colocam o θ para temperatura. Agora, uma coisa muito importante, coisa que eu tenho brigado muito com meus alunos, é o seguinte: a parte difícil da física é a interpretação. O que faz, o que te ajuda, o que te auxilia, o que faz a interpretação ficar mais fácil? É você saber exatamente o que significa cada uma dessas letras. Porque pensa, o enunciado vai estar escrito um monte de coisa. E no meio desse monte de coisa vai estar escrito cada uma dessas letrinhas. Se você não sabe direito o que significa cada uma dessas letrinhas, você viu a lacuna que vai ser gerada na sua interpretação? Então, entender o significado, o nome, a unidade de cada grandeza é extremamente importante para a sua interpretação. Pegou? Então, vamos lá. Quem que vai ser para a gente o L? L in English, please. Aqui é bilíngue, monstro. Length. Então, nós vamos ter o length, o comprimento. Quando eu falo do delta, delta significa variação. Então, toda vez que eu estou dizendo delta, é o tamanho que variou para mais ou para menos. Então, vamos resumir assim, ó. Vamos resumir de um jeito bem simples de entender. É o tanto que dilata. O que é dilatar? Dilatar é aumentar ou diminuir. Só que ele pode falar, por exemplo, para aumentar, expandiu. Para diminuir, ele pode falar que sofreu uma compressão, comprimiu. Beleza? Mas, resumidamente, é o tanto que dilata, o tanto que aumenta, o tanto que diminui. Suave. Quando eu pego o L0, ele é o comprimento inicial. Então, nós vamos ter o comprimento inicial. Suave. O que é o comprimento inicial? O exercício vai falar assim para você, ó. Uma barra de 2 metros de comprimento a 20 graus Celsius. Então, essa é a condição inicial do exercício. Então, ele vai ser o tamanho inicial. Legal? Imagina lá, eu não falei que tem uma moleculinha que vai para um lado e para o outro? Quanto mais moleculinhas eu tiver, maior é o comprimento da barra. Então, se cada uma delas for para um lado, maior vai ser a dilatação. Simples assim. Depois a gente tem o alfa. O que é o alfa? Nossa senhora, isso aqui não é um alfa, né? Eu não sei fazer o alfa. Fica assim tá bonito. Esse alfa é chamado de coeficiente de dilatação. Agora, você pergunta, mas Titi, o que é esse negócio de coeficiente aí? Que bagulho muito louco.
O coeficiente de dilatação, ele tem a ver com o material. Imagina, você estudou química. Na química você estuda que cada material tem uma composição molecular. O ouro, o cobre, cada um é de um jeito. Então, se cada um tem uma composição, cada um vai receber o calor e passar o calor de uma forma diferente. Por exemplo, a borracha, ela recebe calor, mas ela não consegue passar tão fácil assim. Já o ferro, ele recebe calor e ele passa facinho. Então, cada material tem uma composição das moléculas, uma estrutura molecular diferente. Isso faz com que o coeficiente seja diferente. Legal? E aí nós vamos ter a variação da temperatura. Essa aqui vai ser a variação da temperatura. Agora, vamos para os possíveis exercícios. Primeiro, o cara fala para você que alguma coisa aumentou 5 centímetros. Aumentou 5 centímetros, o ΔL vale 5 centímetros. Primeira interpretação. Agora, uma interpretação um pouco mais complexa. Ele fala que uma barra metálica teve um acréscimo de 1%. Ué, pera, teve um acréscimo de 1%. O que significa ter um acréscimo de 1%? Que você tinha o tamanho inicial e você somou 1%. Teve um acréscimo, você somou 1%, certo? Só que quando eu falo de porcentagem, não existe assim, 1%. Você vai ter 1% de alguma coisa. D na matemática é uma multiplicação. Então, se você for comprar uma roupa, você vai lá comprar uma roupa, e essa roupa custa, sei lá que roupa que é, custa R$50. Aí o cara fala, ó, vai ter um desconto de 10%. O desconto é o tanto que o preço aumenta ou o tanto que o preço diminui. Então quer dizer que se eu comparar o desconto aqui com a minha fórmula, ele é o delta. O delta é o tanto que aumenta ou diminui. Então o desconto é o tanto que aumenta, o tanto que diminui. Só que para eu saber que o desconto de 10% em cima de R$50 foi de R$5, qual foi a conta que você fez? Você fez assim, ó, 10% de, é uma multiplicação, R$50. Aí você fez a continha ali, né? Cortou um zero contra o zero, outro zero contra o zero, e aí você descobriu que o desconto é de R$5. Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa. O preço inicial era 50, só que aqui a gente não chama de preço inicial, a gente chama de comprimento inicial. Então, o que eu vou ter? Se essa barra aumentou 1%, o tamanho dela agora é de 0, é de L0, desculpa, mais 1% de L0. Esse é o valor que ela tem agora, que é o comprimento final. Então, o que seria o comprimento final? O comprimento final é o tamanho que ela tem, mais 1% do tamanho que ela tem. Vamos escrever assim, ó, 1% de L0. E aí você vai entender que o comprimento final dessa barra vai ser L0 mais 0,01 L0. Toda vez que não tem nada, só tem uma letra, a gente pode entender que tem o 1 na frente dessa letra. Então, o comprimento final dessa barra, ele acaba sendo 1,01 vezes L0. Beleza? Esse é o comprimento final. Mas o cara fala assim para você, ó, o acréscimo foi de 1%. Então, esse aqui é o comprimento final. Se ele falar que o acréscimo foi de 1%, como é que eu vou escrever? Eu vou falar que o ΔL é 1% de, sempre uma multiplicação, de L0. Então, por imparível que pareça, quando tem porcentagem, o exercício fica mó simplão. Olha só por quê. Vamos fazer a continha de novo. Ó. O ΔL, a diferença, o aumento foi de 1% do comprimento inicial. Quando eu jogo isso aqui na fórmula, então sabendo que isso aqui é 0,01 L0, quando eu jogo na fórmula, fica assim, ó, ΔL, 0,01 L0, é igual a L0, alfa, delta teta. Por que fica muito fácil? Porque você corta o L0. Então, toda vez que for a porcentagem, você vai jogar direto a porcentagem aqui, ó, e vai cortar o comprimento inicial. Isso serve para a área, isso serve para o volume. Legal? Gravou essa? Show de bola, então. Agora, uma outra interpretação. Ele fala sobre o alfa. Se o alfa for maior ou o alfa for menor. Toda vez que ele falar disso, maior, menor, a interpretação que você tem que fazer é em cima da fórmula. Você tem que pegar a fórmula e colocar aqui. Então, qual que é o comando do exercício?
o que aconteceria se o alfa fosse maior, se eu pegar um material com coeficiente de dilatação maior. Então você vai ter que trabalhar em cima desse cara aí. A sugestão que eu dou é você isolar esse cara, ou se não procurar a questão que ele está dizendo. Por exemplo, se ele relacionar o alfa com a dilatação, se ele falar quanto maior o alfa, o que acontece com a dilatação? Olha o que está acontecendo. O alfa está de um lado, a dilatação está do outro. E como eles estão os dois em cima, a gente chama de diretamente proporcional. Então, o que eu entendo aqui? Que quando eu tenho um alfa maior, aquele que tiver um alfa maior, ele vai ter uma dilatação maior. Então, quem tiver o coeficiente maior vai dilatar mais. Quem tiver o coeficiente menor vai dilatar menos. Mas não fica decorando essas regrinhas, não. Aprenda a mexer na fórmula. Legal? Aprenda a mexer na fórmula. Uma outra coisa que o cara poderia falar é assim, ó. 2 barras de mesmo material. Opa, mesmo material, mesmo alfa. Uma tem 2 metros e a outra tem 2,5 metros. Se elas estiverem na mesma temperatura e subirem para a mesma temperatura também, qual que vai dilatar mais? Opa, pera, então vou repetir a pergunta. Eu tenho 2 barras, uma menor e a outra maior. As duas do mesmo material e as duas vão aquecer por igual. Qual que vai ficar maior? Bom, vamos ver. Quem que ficaria maior? A pessoa que dilatar mais e começar maior. Porque isso aqui é uma outra interpretação, ó. Não é a que dilata mais que fica maior. Se você tiver uma barra de 2 metros e uma barra de 2,5 metros, se essa daqui dilatar 20 centímetros e essa 10 centímetros, concorda que essa daqui continua maior? Então, cuidado com a interpretação. A interpretação do exemplo que eu estou te dando aqui é a seguinte. Eu tenho uma barra de 2 metros e eu tenho uma barra de 2,5 metros do mesmo material e vão receber a mesma temperatura. Qual que vai dilatar mais? Bom, se isso aqui é igual e isso aqui é igual, ele não entra na comparação. A minha comparação ela fica em cima de onde? Desse cara e desse cara. Então, quem tiver o comprimento maior, o comprimento inicial maior, vai ter a dilatação maior. Esse que vai dilatar mais. Legal, legal? Então, vocês estão vendo como que faz a interpretação? Tem muito exercício teórico de dilatação que envolve esse rolezinho aí, de você falar, opa, esse é maior, esse é menor. Legal? Então, vamos lá. Uma outra coisa que pode te ajudar também. Quando a gente está falando de área, se essa área for alguma coisa redonda, você tem que lembrar da formulinha do π vezes o raio ao quadrado. E aí você tem que lembrar que o raio é uma linha. Então, esse raio aqui é o L, é a dilatação linear. Então, você poderia fazer o seguinte, ó. Se ele fala assim, qual que é o tamanho, qual que é a dilatação da área? Você poderia encontrar a dilatação do comprimento e aplicar a fórmula. Beleza? Você encontra a dilatação do comprimento e aplica a fórmula. Uma outra forma que você pode fazer, usar ao invés do ΔL, o ΔA. Mas aí a gente sabe que toda vez que a gente vai usar o ΔA, não aparece mais o alfa, agora aparece o beta. Por que o beta? Porque a gente lembra que uma linha ela tem uma dimensão. Estou explicando aqui, eu estou pulando um negocinho, mas entenda assim, vai. Uma dimensão, eu vou pegar o alfa. Se eu colocar duas dimensões, eu vou colocar o beta. E aí eu passo a ter uma área. Se eu colocar 3 dimensões, aí eu passo a ter um volume. E essas 3 dimensões eu vou chamar de gama, alfa, beta, gama. Daí que existe aquela relação de que o gama vale 3 alfa e o beta vale 2 alfa. Então, você poderia entender que o alfa é como se fosse, olha lá, é como se fosse o metro. O beta fica sendo metro quadrado e o gama fica sendo metro cúbico. Comprimento, área e volume. Mas você não faz 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Você faz 1 para 2 para 3. Legal, legal? A demonstração disso daqui é um pouquinho complexa, a gente usa algumas coisinhas aí, então vamos deixar quieto, vamos focar só aqui nos problemas que nós temos. Quando eu chego lá na dilatação volumétrica,
Muito cuidado que o volume da esfera muitas vezes aparece. Ele vale 4/3 de π vezes o raio ao cubo. De novo, eu posso fazer uma dilatação linear, porque o meu raio aqui é o cubo, beleza? O meu raio é a linha, então aqui está a linha. Eu posso descobrir qual que é o tamanho final do raio e aplicar a fórmula. Ou se não, eu posso fazer a mesma coisa, variação do volume, volume inicial, gama, delta, teta. E as mesmas coisas vão aparecer aqui em relação a porcentagem. Porcentagem também vai aparecer. Agora, outra coisinha que você tem que tomar cuidado. Às vezes ele fala assim, ó, uma barra metálica, ou seja, barra metálica alfa, foi usado para construir um tanque de combustível, um cubo, sei lá o que. Se ele falou para você uma barra metálica tem um alfa de tal, qual que é a variação do volume? Tá vendo que ele está tentando passar a perna? Porque se você, vamos supor que esse alfa aqui valha 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, beleza? Por que tem esse grau Celsius a menos 1? Por causa que lá na formulinha, ó, ΔL igual a L0, alfa, delta, teta. Isso aqui está em metro, alfa e graus Celsius. Quando você corta, fica 1 igual a alfa e graus Celsius. Vou passar o grau Celsius dividindo, vai ficar 1 dividido por graus Celsius. Aí a gente lembra que toda vez que eu passo de baixo para cima, eu inverto o sinal. Então vai ficar assim, ó, alfa é igual a 1 vezes... Aí eu vou passar o grau Celsius para cima e inverter o sinal. Por isso que fica esse grau Celsius. Nossa senhora, quem fez avisou, porque já estava perdido esse negócio aí. Então volta por exemplo. Você recebeu que o alfa vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Só que o exercício pergunta qual que é a variação do volume. Então, você tem que lembrar o seguinte. Para achar o volume do cubo, eu tenho que fazer lado vezes lado vezes lado. Legal? Então, ficaria assim, ó. Variação do volume, volume inicial vezes o gama vezes o delta teta. O volume é lado vezes lado vezes lado. Então, lado vezes lado vezes lado. E aí, quando eu faço o gama, eu tenho 3 vezes o alfa, que é esse cara aqui. Legal? Vezes o delta teta. Então, esse tipo de exercício também é muito comum. Agora, uma outra coisinha que você precisa dominar demais é a potência de base 10. Porque muitas vezes vai aparecer esse lance aqui do 10 a menos 5. Então, rapidão, como que funciona o 10 a menos 5? Ó, uma dica. Se você tiver essa conta, 20 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes, sei lá, vou colocar 40, o que você pode fazer? Cada zero que aparecer multiplicando um número, você pode cortar um menos 1 daqui. Então, nesse caso, ó, eu cortaria 2 zeros e cortaria 2 aqui. Como que ficaria a resposta? Ó, 2 vezes 2 vezes 10 a menos 3 vezes 4. Manjou? Eu cortei um de cada ali. 4 vezes 4, 16 vezes 10 a menos 3. Agora, o que eu posso fazer também? Cada menos 1 daqui, eu ando uma casa para a esquerda. Cada menos 1 eu ando uma casa para a esquerda. Então, eu vou colocar 1,6 e aí eu vou tirar uma casa ali. Vai ficar 10 a menos 2. Firmeza? Vai lá, vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, o cara coloca 25 vezes 2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vezes 100. Então, logo de cara, o que eu posso fazer? Cada zerinho, eu corto um daqui. Então, agora, onde que nós estamos? 25 vezes 2, eu já vou multiplicar 50. Vezes 10 a menos, como eu tirei 2, 3. Vezes 1, que não deu nada. Aí, como apareceu um zero aqui, eu vou cortar o de novo. Então, vai ficar quanto? 5 vezes 10 a menos 2. Aí, eu não preciso mais fazer conta. Deixa esse 5 vezes 10 a menos 2. Legal? Uma outra coisa também, toma muito cuidado, não misturar metro e centímetro. Centímetro vale 10 a menos 2 metro. Já que você está trabalhando com potência, você poderia deixar aqui. Então, ao invés de escrever, olha lá, ó,
Pegou esses valores aqui? A resposta deu 5 vezes 10 a menos 2 metros. Só que a gente sabe que a relação entre metro e centímetro é que centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir para ficar bonito. Eu vou substituir, tá vendo aqui, ó, 10 menos 2 metros? Tá vendo aqui 10 menos 2 metros? Eu vou trocar por centímetro. Então, a resposta ficaria 5 centímetros. Legal, legal, legal? E se tiver assim, teacher, ó, se tiver assim, vamos fazer outro aqui, ó. 25 vezes 10 a menos 3. O que eu vou fazer? Primeiro, eu lembro que menos 1 pode andar uma casa para a esquerda. Então, 2,5 vezes 10 a menos 2. Agora, eu coloco 2,5 vezes 10 a menos 2. Agora eu copiei o que estava aqui. Então, aqui, 2,5 vezes 10 menos 2 metros, eu coloco 2,5 centímetros. Firmeza? Fechou? Então é isso aí. Espero que tenha contribuído com vocês. Não expliquei muito a dilatação, expliquei quais são as possíveis problemáticas e onde é que você precisa focar. Você precisa focar aqui, ó. Eu vejo muitos alunos errando porque eles tropeçam na potência de base 10. Valeu!